Fala pessoal que assiste as nossas lives aqui do Suno Notícias, sejam muito bem-vindos a esses vídeos que nós publicamos aqui no nosso final de semana. Meu nome é Gregory Prudenciano, pode chamar de Greg, fica à vontade, eu sou editor multimídia aqui do Suno Notícias. E nesse vídeo eu queria convidar você a refletir um pouco sobre a situação do ministro Paulo Guedes no governo Bolsonaro, sobre a relação entre o ministro e o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Na sexta-feira, a revista Veja divulgou uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro, exclusiva, e ele falou um pouco sobre a relação dele com o ministro Paulo Guedes, inclusive respondeu a pergunta se o Paulo Guedes continua indemissível, assim como no começo do governo. Eu separei aqui o trecho para vocês e a gente vai acompanhar juntos aqui e eu vou fazer algumas observações. Não se esqueça, por favor, de deixar os seus comentários aqui no vídeo, curtir o conteúdo também, para a gente ir levando esse papo adiante, tá bom? Aqui a revista Veja perguntou ao presidente Jair Bolsonaro: o ministro Paulo Guedes continua indemissível? E a resposta do presidente da República foi: não existe nenhuma vontade minha de demiti-lo. Vamos supor que eu mande embora o Paulo Guedes hoje. Vou colocar quem lá? Teria de colocar alguém da linha contrária dele, porque senão seria trocar 6 por meia dúzia. Ele iria começar a gastar, a inflação já está na casa dos 9%, o dólar em 5,30%. Na economia, você tem que ter responsabilidade, disse Bolsonaro. O que se pode gastar, respeitando o teto de gastos. Se não fosse a pandemia, estaríamos voando na economia. A inflação atingiu todo mundo, mas a melhor maneira de buscarmos a normalidade é baixar a inflação, e baixar a inflação é o livre mercado. Então, nessa resposta aqui, o presidente Jair Bolsonaro não respondeu claramente se Paulo Guedes é indemissível, mas deixou muito claro que ele não tem nenhuma vontade de demitir o ministro neste momento do governo. Lembrando que nas últimas semanas sempre tem surgido, últimas semanas não, na verdade, os últimos meses, né, sempre tem surgido comentários de um possível afastamento do presidente Jair Bolsonaro, ou pelo menos de um esvaziamento do poder do ministro Paulo Guedes, que chegou ao governo lá no comecinho de 2019, como o poderoso posto Ipiranga de um super ministério. O governo Bolsonaro pegou outras pastas tradicionais que outros governos sempre usaram, inclusive para negociação de cargos, e colocou tudo dentro de um grande guarda-chuva, agora chamado de Ministério da Economia, antigamente era o Ministério da Fazenda, e o grande chefe disso é, desde então, o ministro Paulo Guedes. Acontece que havia algumas pedras no meio do caminho, né, pessoal? Isso é algo que deve ser pontuado. Por exemplo, meses atrás, o próprio ministro Paulo Guedes deu uma entrevista para a Bloomberg e reconheceu que a agenda da equipe econômica, a agenda liberal, está um pouco desprestigiada na lida ali com o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte para a Bloomberg: Bolsonaro já apoiou 98% da agenda liberal e agora está apoiando 65% dela. Ou seja, houve uma diminuição ali, né? Começou com 100%, foi para 98% no começo do governo, e na altura de maio, o ministro Paulo Guedes dizia que o apoio do presidente à agenda da equipe econômica era de 65%. Será que esse apoio aumentou ou diminuiu de lá para cá? Também é bom destacar que nas últimas semanas o governo decidiu aumentar a alíquota do IOF para operações de crédito, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, a fim de bancar um auxílio emergencial maior ainda neste ano. Tá fora a questão do ano que vem, que isso é outra discussão. Mas a questão ali é como que a equipe econômica reagiu a isso e se a equipe econômica foi a própria autora dessa proposta. Algo que fica um pouco difícil de imaginar, considerando que o próprio ministro Paulo Guedes e também o presidente Jair Bolsonaro disseram que não aumentariam impostos no governo. O fato agora é que um dos impostos ganhou um reajuste para bancar um benefício social. Naquele mesmo momento, ali pertinho, naqueles dias em que o Paulo Guedes disse para a Bloomberg que o Bolsonaro já foi de 98% para 65% no apoio à agenda liberal da equipe econômica, ele também disse em entrevista ao jornal o Globo o seguinte, que ele se surpreendeu no governo porque ele tem que lutar 10 vezes mais do que ele pensou que fosse lutar para conseguir aprovar a agenda de reformas, para conseguir fazer com que os projetos que ele imaginou lá atrás, quando ele recebeu o convite do presidente Jair Bolsonaro para ser o ministro da Economia dele, para que isso acontecesse. 10 vezes mais do que ele imaginava. Ele reconheceu também nessa entrevista a perda do apoio do presidente Jair Bolsonaro à agenda liberal do governo, mas falou que não saía do governo porque ele mesmo, o ministro Paulo Guedes, tem um senso de responsabilidade muito grande. Outro sinal de enfraquecimento do Guedes é que no fim de julho o governo decidiu recriar o Ministério do Trabalho e da Previdência. Lembra que eu falei que o Ministério da Economia foi formado pela junção de várias pastas? Pois uma delas era o Ministério do Trabalho, que voltou a existir
desde o final de julho, e desde o final de julho quem senta na cadeira ali que comanda o Ministério do Trabalho e da Previdência é o ministro Onyx Lorenzoni, que já passou por vários outros ministérios já dentro do governo Bolsonaro. Essa criação desse ministério, tirando algumas das funções que estavam dentro dessa grande aba do Ministério da Economia, foi interpretada por parte do mercado como um sinal do esvaziamento da agenda do Paulo Guedes e também com um pouco da perda da influência do próprio ministro sobre o presidente da República. Há meses também, e aí a gente está falando talvez anos, desde que o Centrão entrou para valer no governo, sempre existe um bafafá de que representantes desse grupo político importante, que hoje dão a sustentação para o governo Jair Messias Bolsonaro, querem também dilapidar mais um pouquinho o Ministério da Economia, pressionando pela criação do Ministério do Planejamento. O Paulo Guedes já pôs o pé na porta e falou: daqui vocês não passam, tem lutado para fazer com que as funções do antigo Ministério do Planejamento continuem dentro do Ministério da Economia, mas essa pressão continua acontecendo. E aí a gente tem que acompanhar de lupa o que vai rolar nos próximos meses. Por quê? Porque meio que já tem uma reforma ministerial contratada. Sabe por quê? Você deve se lembrar disso. Ano que vem é ano de eleição. E vários dos ministros que hoje estão lá no ministeriado do presidente Jair Bolsonaro devem deixar os seus cargos para concorrer a cargos eletivos nas eleições. O próprio Onyx Lorenzoni, inclusive, é um deles. E aí isso vai fazer com que algumas vagas sejam liberadas dentro do ministério do presidente Jair Bolsonaro e pode rolar uma dança das cadeiras. Essa talvez seria uma oportunidade para o Centrão pressionar pela recriação, no caso, do Ministério do Planejamento. Os ministros de Estado, pela legislação eleitoral, têm se descompatibilizado os cargos no máximo 6 meses antes, em até 6 meses antes do pleito. O primeiro turno está marcado para outubro, ou seja, a gente está falando que até abril do ano que vem, os ministros que quiserem concorrer nas eleições precisam deixar o cargo. E aí vamos ver se o ministeriado continua com a mesma carinha que está, ou se vai ganhar mais uma pasta, a pasta do planejamento, que claramente seria interpretado como mais um sinal de fraqueza do ministro Paulo Guedes. Mas, de qualquer forma, ainda falando daquela entrevista da Veja, daqui do começo do nosso vídeo, o presidente Jair Bolsonaro fez várias defesas do teto de gastos e deixou claras as diferenças ali, as interpretações dele das diferenças entre o governo dele e os governos petistas. Ele falou, inclusive, que o PT jamais ganharia uma eleição com o orçamento que ele tem para administrar no ano que vem, e que se fosse o Lula, no caso dele, o teto de gastos já teria ido para o espaço. Então ele se colocou ali numa posição de defensor do teto de gastos. Ele já fez isso outras vezes ele forçou o teto de gastos. A questão é que, pelo menos quando o presidente Jair Bolsonaro faz essa defesa do teto de gastos e faz esses acenos simpáticos ao ministro Paulo Guedes, o mercado respira um pouco mais aliviado, afinal a agenda liberal do ministro casa com a agenda do mercado de forma geral também. Bom, outro fator para ser acompanhado politicamente, que vai fazendo preço nos mercados desde muito, é sempre a questão fiscal. E a questão fiscal tem que ser acompanhada de perto por 3 projetos que estão tramitando hoje no nosso Congresso Nacional. A reforma do imposto de renda, a reforma administrativa e a mais importante delas, olhando para esse momento, que a gente está calculando aí impacto fiscal, é a PEC dos precatórios. Justamente porque a PEC dos precatórios é aquela que deve ser encarregada por abrir espaço no orçamento do ano que vem para viabilizar o Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro também, nessa entrevista da Veja, falou que ele apresentou uma demanda, ele deu um serviço para o Paulo Guedes, que é: eu quero um benefício médio do Auxílio Brasil de R$300. O auxílio médio do Bolsa Família hoje é de R$190. A questão é achar espaço no orçamento para fazer com que o Bolsa Família de 190 se torne o Auxílio Brasil de R$300. O ministro Paulo Guedes sabe que tem essa tarefa e vai ter que cumprir. Inclusive, quando o presidente Jair Bolsonaro fala isso publicamente numa entrevista para uma revista de grande circulação nacional, ele está botando mais pressão ainda em cima do ministro Paulo Guedes. O próprio Paulo Guedes, inclusive, sabendo dessa pressão, tem tentado costurar uma solução com representantes importantes do Congresso Nacional, no caso, o presidente das duas casas, o Arthur Lira, da Câmara, o Rodrigo Pacheco, do Senado. Nessa semana eles se reuniram e apresentaram uma proposta para resolver essa questão dos precatórios. A solução que foi costurada entre o Paulo Guedes, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira é interpretar o pagamento dos precatórios como se eles tivessem que respeitar o teto de gastos a partir do ano em que o teto de gastos foi instituído, no caso 2016. Então eles pegaram o total que foi gastos com precatórios da União no orçamento de 2016 e reajustaram para o orçamento de 2022.
A gente está falando de quanto? 40 bilhões de reais. O problema é que a conta é bem maior do que 40 bilhões, é 90, ou para ser mais exato, 89,1 bilhões de reais. O que o Congresso está tentando costurar agora, para benefício do próprio governo, é justamente essa proposta em que 40 bilhões vão ser pagos, especialmente das dívidas pequenas, e os grandes devedores vão ter algumas opções. Seguinte, eles podem trocar essa dívida que a União tem reconhecidamente com eles por alguns outros ativos. Pode ser, inclusive, o barril de petróleo do pré-sal, foi um dos itens que acabou entrando na formulação do projeto, e também dívidas tributárias, além de, por exemplo, se for o governo for fazer uma privatização, privatizar os Correios, privatizar a Eletrobras, esses precatórios poderão ser pagos por meio de ações dessas estatais que seriam privatizadas, ou também de imóveis da União, que a União quer vender. O ministro Paulo Guedes, inclusive, desde o começo do governo, fala sobre levantar uma grana no orçamento vendendo imóveis da União, e esses imóveis da União também poderiam entrar nessas negociações que envolvem o pagamento dos precatórios. Outra solução, inclusive, para quem não for contemplado dentro desse pacote inicial de 40 bilhões previsto para o orçamento do ano que vem, mas que ainda está tramitando no Congresso, não foi aprovado, tá? É aceitar um pagamento com o belo de um ágio de 40%. E esse valor não seria contabilizado no teto de gastos, seria por fora. Se não houver acordo, nem com barril de petróleo, nem com a ação de empresa estatal ser privatizada, nem com o imóvel da União, nem com dívida tributária e nem com essa grana, considerando esse ágio de 40% sobre o valor devido, aí, filho, rola para o ano que vem, pendura na conta do orçamento de 2023. É algo que é muito importante para o ministro Paulo Guedes, que tem tentado costurar essa solução, que é a prioridade número 1 do governo. O próprio Paulo Guedes já disse isso, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, também já disse isso. Auxílio Brasil é a prioridade até aqui. Então, o mercado vai sempre acompanhando de lupinha qual que é a solução dessa questão, para ver se o compromisso do presidente Jair Bolsonaro com a agenda liberal do ministro Paulo Guedes continua ali nos 65% que ele falou que estava em maio, ou se subiu um pouquinho, ou se desceu um pouquinho. Qual que é a sua opinião a esse respeito? Comenta aqui nos nossos vídeos, dá o seu feedback, não esquece do nosso like e de compartilhar esse conteúdo, pessoal. E lembre-se, a gente tem sempre live aqui no canal do Suno Notícias sobre tudo o que acontece de mais relevante no mercado às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. Tem pregão? Tem pelo menos 2 lives do Suno Notícias. Eu estou sempre esperando por vocês. Obrigado.